Dono de empresa, você tem medo de passar a responsabilidade para sua equipe? Você não tem tempo de treinar a sua equipe para que ela possa assumir a responsabilidade? Como é que a tua empresa vai crescer? Eu tinha muito orgulho de usar uniforme, mas hoje eu tenho uma coleção de histórias de alunos meus que deixaram de usar uniforme e virou jogo. E talvez você esteja pensando, não, Carmen, mas eu uso uniforme diferenciado. Aham, é uniforme igual. Você é o dono da empresa, você não precisa estar lá fisicamente. Carmen, mas a minha equipe é muito pequena. Ok, você está começando. Até quando você vai continuar com a tua equipe muito pequena? Você tem que ter metas. Qual é a tua meta? Mas muitas vezes o dono de empresa ele não sai do operacional porque senão ele não sabe o que ele vai precisar fazer. O operacional é a zona de conforto dele. Muitas vezes ele fica no operacional porque ele contrata parentes, amigos, clientes, né? E então ele se acha na obrigação de ficar trabalhando lado a lado. Complicado isso, né? Complicado. Eu tenho um aluno que uma vez ele compartilhou na aula o seguinte, que ele tinha um empregado que trabalhava com ele já há 9 anos. E esse empregado era muito bom no começo, está com ele desde que a empresa abriu, mas de repente esse empregado já não é mais tão bom quanto ele era antigamente. Está demorando para entregar o serviço, está chegando atrasado, está enrolando, fica ao celular, sabendo que não é para usar o celular. Eu falei, ok. Então, você tem as suas regras todas assinadas. Você aplicou a advertência? Ah, não posso. Como assim não pode? É porque ele é meu cunhado. Eu falei, ele é seu cunhado. Então, se um outro empregado usar o celular, você aplica advertência. Ah, daí eu aplico. E se o seu cunhado está usando o celular, você não aplica advertência. Ah, daí eu vou arrumar problema em casa. Olha só o que acontece quando você contrata amigos, parentes e clientes. Você acaba dando um tratamento diferenciado. Tome muito cuidado com isso, dono de empresa, porque se você quer crescer, não tem como você se cercar de amigos, parentes e clientes. Você vai precisar se cercar de boa. Simplesmente ele não podia aplicar advertência, ele não podia conduzir a pessoa, né? Porque era parente. E eu perguntei para ele, eu falei, olha, quando você começou a empresa, você trabalhava na empresa? Ô, Carmen, eu trabalhava lá no operacional até o dia que eu te conheci, comecei a organizar a empresa. Ah, tá. Então faz pouco tempo que você parou no operacional, de cumprir horário, seu primeiro que chegava. É, Carmen, até o uniforme eu usava. Vai vendo. Daí eu falei assim, então essa pessoa, ele estava na empresa do seu lado, trabalhando. É, Carmen, a gente ia junto nos clientes. Eu falei, tá, passaram-se 9 anos. Ele continua sendo seu empregado? Sim. E qual casa vale mais? A sua ou a dele? Aí deu uma risada, ele falou assim: ah, Carmen, a minha. Eu falei assim: qual carro vale mais, o seu ou o dele? Ele falou assim: Carmen, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar que você trouxe um parente para dentro da tua empresa, que enquanto você estava lá no operacional, ombro a ombro, tá tudo bem, tudo funcionava, tudo era maravilhoso. Mas quando você começou a dirigir tua empresa, quando você começou a trazer realmente a direção, o que cada um vai fazer, a cobrar produtividade. Quando você se tornou um empresário de verdade, ele já não te via mais como antigamente. Você deixou de ser o colega de trabalho que estava lá cumprindo horário junto com ele e você passou a ser o dono da empresa. E isso fez com que ele se comportasse diferente. Isso fez com que ele se ressentisse, com que ele se desse conta que durante esses 9 anos a sua empresa cresceu. Então, um dos motivos que o dono de empresa fica no operacional é porque ele ressente o que é que vão pensar se ele assumir o papel de dono.
E eu te entendo. Quando eu ia viajar e eu tinha que registrar minha entrada, por exemplo, no hotel, sabe quando você vai preencher aquela ficha? E aí tem que colocar profissão. E eu olhava, eu falava, consultora. Ou então eu punha psicóloga, né? Eu colocava qualquer coisa, menos dona de empresa, menos empresária. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de ser a dona, eu tinha vergonha de ser empresária. Eu pensava, o que é que eles vão falar de mim depois? Vão dizer, nossa, mas essa daí é empresária? E eu era. Tinha folha de pagamento para pagar. Eu tinha responsabilidades de empresária, mas eu não me sentia empresária. Eu continuava usando uniforme, eu continuava lado a lado da minha equipe, eu continuava contratando amigos, parentes e clientes. E como é que eu iria fazer outras atividades, cuidar de outras coisas e deixar lá na minha empresa amigos, parentes e clientes trabalhando? Eu pensava, como é que eles vão trabalhar sozinhos, né? Hoje eu sei que sim, eles podem trabalhar sozinhos, desde que sejam pessoas competentes e que cada um saiba o que tem para fazer. Mas quando eu era empresária, eu trabalhava à noite, trabalhava de domingo, trabalhava todos os dias e tinha vergonha de ir no cinema numa segunda-feira à tarde. Eu entrava assim no shopping, eu ficava olhando assim, nossa, o que vão pensar se alguém me ver aqui, né? Vão pensar que eu estou desempregada. Eu tinha vergonha de trabalhar no domingo, vergonha nenhuma, batia no peito com orgulho. Trabalhei o final de semana todo, trabalhei até tarde, mas de depois tirar minhas horas, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de sair de férias. Uma vez que eu viajei para o exterior, uma das primeiras vezes que eu viajei para o exterior, eu montei, naquela época tinha Orkut, um álbum de fotos fechado no Orkut, só para alguns poucos amigos, porque eu tinha vergonha de publicar minhas fotos de que eu estava na Disney, de que eu estava no Chile, de que eu estava em tantos outros países onde eu estive. Eu tinha vergonha. O que é que as pessoas vão pensar? Um dos motivos pelos quais a gente fica no operacional é que a gente está acostumado. Nós somos donos de empresa e nós nos acostumamos a se lascar. A gente está acostumado a trabalhar no final de semana, a gente está acostumado a trabalhar até tarde, a gente está acostumado a fazer empréstimo, a gente está acostumado a vender o almoço para pagar o jantar. Primeira vez que eu fui fazer empréstimo num banco, um banco que já nem existe mais, eu saí de lá com tanto papel assinado, eu assinei. Para aquele gerente me emprestar o dinheiro, só eu sei quanta coisa ele me vendeu. Me vendeu EPLIM, título de capitalização, me vendeu aposentadoria, me vendeu um monte de coisa que eu nem sabia o que eu estava comprando. Ele simplesmente disse que eu tinha que ir lá e que eu tinha que assinar para eu poder levar o empréstimo. E por que eu fui fazer um empréstimo? Porque minha empresa cresceu? Não, porque eu já estava cheia de dívidas. Porque eu contratava amigos, contratava parentes, contratava clientes, né? Contratava indicados e aquilo virava uma confusão generalizada. Uma vez que eu tinha ido visitar um cliente, né, que eu trabalhava muito visitando clientes, quando eu voltei, estava uma bagunça na minha empresa, uma festa. Ia ter realmente uma festa à noite e as meninas estavam todas experimentando roupa, bandana, o que, que elas iam usar na festa, em lugar de estar trabalhando. E quando eu cheguei, eu olhei, eu falei assim, mas o que está acontecendo? Daí que elas viram que eu cheguei mais cedo, elas não nada, a gente só está comentando da festa, você vai? Eu ia, nem fui. Eu nem fui. E aí eu me dei conta de que eu estava simplesmente sendo parte da equipe. Saía para as festas com elas, né? E não me importava que não estivessem entregando a produtividade que elas poderiam estar entregando. Também não treinava elas para que elas crescessem. Eu mantinha toda a minha equipe como ajudante. Eu era a estrela dos projetos e elas ficavam em volta de mim, me ajudando.
e a empresa não crescia. E por mais que eu tivesse cliente, por mais que eu trabalhasse, eu continuava no operacional. Até que então eu descobri que sim, que é possível sair do operacional e que minha equipe, se eu cobrar, eles fazem melhor do que eu. Mas eu preciso treinar, eu preciso ensinar, eu preciso documentar, porque um dia minha equipe vai sair e essas pessoas que eu estou falando, nenhuma delas mais estão na empresa, mas eu acompanho e sei onde estão cada uma delas e está tudo bem, porque nós começamos a documentar, fazer os processos, cada um passou a saber o que tem para fazer. Nós temos que mudar essa realidade. E sabe quem é o responsável? É você, dono de empresa. É você que tem tanto orgulho de estar usando o uniforme da tua empresa. Carmen, isso não faz diferença, o meu uniforme é diferente. Isso faz diferença sim, a tua equipe te vê como sendo parte da equipe. Carmen, mas eu quero fazer parte da equipe. Então não reclama de ficar no operacional. Continua fazendo parte da equipe, mas eu te afirmo, o teu papel é outro. Teu papel é dirigir a empresa e você está se escondendo atrás de um uniforme. E sempre que eu faço o vídeo onde eu falo para os donos de empresa que eles não precisam estar de uniforme, vem aquela enxurrada de comentários. Mas eu tenho muito orgulho de usar meu uniforme. Tá tudo bem, eu já usei uniforme anos e anos e anos. Eu não volto a usar meu uniforme. Não, não. O meu cargo é outro. Então, eu tenho que cuidar de outras coisas, eu tenho que ver outras coisas, eu tenho que estudar coisas diferentes. Hoje, as pessoas que eu contrato na minha empresa, elas fazem coisas que eu não sei fazer. Durante muito tempo, eu só contratava pessoas que eu ia lá e ensinava as pessoas. Eu ia lá e ensinava as pessoas. Hoje não, hoje não.